Olá, pessoal. Meu nome é Michael. Tenho 20 anos e há 6 meses deixei a faculdade para poder namorar uma professora. Desde o ensino médio, sempre fui muito popular entre os colegas. Não estou me gabando, mas para que você saiba o quanto sou popular, eu namorei 3 garotas ao mesmo tempo. 2 delas até sabiam das outras, mas ainda assim queriam namorar comigo. Na faculdade aconteceu o mesmo. Não com essas garotas, mas eu recebia muita atenção feminina em geral. Mais uma vez, não estou me gabando. Só quero que você entenda o que me frustrou. Com o tempo, fiquei entediado com as garotas da minha idade e como elas sempre pareciam ter sempre os mesmos problemas e preocupações. Foi então que ela apareceu, uma nova professora de cálculo. De cara, fiquei muito interessado na senhorita Clark, ou devo dizer, Eloise. Sua voz baixa me fascinou. Ela era uma mulher de 32 anos com muita experiência de vida. A diferença de idade não me parecia um problema. Pelo contrário, isso fez a Eloise parecer muito mais fascinante. Além disso, ela era solteira, então ela tinha tudo o que eu buscava. Eu não gosto de esperar muito antes de dar o primeiro passo. Alguns dias depois, levei flores para ela. Bem, eu tentei. Quando ela estava saindo do trabalho, eu a acompanhei até a sua casa, mas ela não aceitou as flores. Então, é claro, fiquei chateado, mas pelo menos descobri onde ela morava. Durante a semana seguinte, todas as manhãs, eu deixava pequenos buquês de flores na varanda dela. E depois disso, me certificava de que nossos caminhos se cruzassem ao longo do dia e tentava fazê-la falar comigo. Mas ela ainda me ignorava. A razão para ela me ignorar era que eu não era seu único admirador. Ela tinha mais do que alguns. E você sabe, isso não é tão surpreendente. É difícil não perceber uma mulher como a Heloise, sabendo que ela é solteira. Mas a competição não me assustou. Então continuei tentando conquistar seu coração. Eu lhe presenteava com flores, principalmente à noite. E em uma dessas noites, algo incrível aconteceu. Assim que eu coloquei outro buquê na varanda, a Heloise abriu a porta e, após uma breve pausa, me convidou para entrar com um gesto com o dedo. Fiquei tão surpreso quanto preocupado, pois ela mal havia sinalizado algo antes, porque de repente ela estava flertando assim. Notei uma garrafa quase vazia de vinho no quarto dela. A julgar pelo seu comportamento, ela provavelmente acabara de beber. A Heloise não vestia nada além de um roupão. Como eu sei disso? Bem, assim que tentei falar com ela, ela tirou a roupa e começou a me beijar. Mal tive tempo de me recompor. Só para você saber, eu não sou otário. Apenas gostava dela demais para começar nosso relacionamento assim. Então, eu a parei. Sim, eu fiz uma mulher sedutora parar de me beijar. Ok, talvez eu tenha sido um pouco idiota, mas ouça. Quando ela voltou a si, finalmente conversamos. Acontece que essa performance foi por causa da sua frustração com os homens. Segundo ela, todos os namorados queriam apenas uma coisa dela. Bem, todos, exceto eu, aparentemente. Depois da nossa conversa, ela quis ficar sozinha e me deu um beijo de despedida na bochecha. Naquele momento, senti que estava me aproximando do coração dela. Para ganhar algum dinheiro, assumi um emprego na empresa de construção do meu pai e comecei a combinar trabalho com a universidade. Foi difícil, mas eu tentava impressionar a Heloise de uma maneira mais elegante. Depois que recebi meu primeiro salário, comprei mais presentes para ela e, quando ela percebeu que eu não desistiria, ela desistiu. Um dia ela me convidou para sua casa e, depois que tomamos café, ela finalmente admitiu que também gostava de mim. A única coisa com que ela estava preocupada era com a administração da faculdade. Era óbvio como eles reagiriam a qualquer professor que tivesse um relacionamento romântico com um aluno. Então, concordamos em nos encontrar secretamente. Normalmente, era na casa dela e tarde da noite. Infelizmente, isso nunca foi além de beijos apaixonados. Mas, você sabe o quê? Depois de alguns meses de encontros assim, percebi que a Heloise não era apenas uma aventura. Eu queria estar com ela de verdade. Ela foi a primeira garota, ou melhor, mulher, com quem me senti muito bem. Infelizmente, a própria Heloise ainda não me levava muito a sério. E era como se estivesse esperando por outra pessoa. Eu não sabia o que fazer para provar a ela a seriedade das minhas intenções e finalmente começarmos a sair abertamente. Mas então me dei conta. Por que namorar se posso casar com ela imediatamente? Naquela época eu tinha plena certeza dos meus sentimentos, então comecei a economizar para comprar um anel de noivado. O anel que comprei não era o mais caro ou o mais sensacional. Afinal, eu não sou milionário. Mas propor da maneira certa era o mais importante para mim. Eu queria que fosse algo grandioso, então fui até ela, bem no meio de uma aula. Com esse gesto, queria lhe mostrar que a administração da faculdade não era nada em comparação ao meu amor por ela. Eu estava vestindo um terno, segurando flores e o anel. Então, depois que ela e todos os presentes me notaram,
comecei meu discurso. Eu acho que correu bem. Parecia que qualquer garota teria dito sim. Mas aconteceu algo que eu, por algum motivo, realmente não esperava. Quando me ajoelhei na frente dela, ela ficou assustada e se afastou de mim. Fui até ela e me ajoelhei novamente, mas ela fugiu de mim novamente. Eu estava em choque, então apenas repeti esse procedimento mais algumas vezes, mas ela continuou fugindo de mim. Você provavelmente pode imaginar o quão infeliz eu estava me sentindo nesse momento. Eu não teria como tentar compreender a situação em uma sala cheia de estudantes. Após a reação da Heloise ao meu pedido de casamento, eu acabei por sair do prédio. Eu não sabia como reagir. Fui para casa e comecei a me convencer de que ela não gostava de mim, que talvez até tivesse outra pessoa, você sabe. E mesmo ela me ligando muitas vezes, eu a ignorei. No dia seguinte, quando fui para a aula, eu, juntamente com a Heloise, fui imediatamente chamado ao escritório do reitor. Então, não havia como ignorá-la por muito mais tempo. Os boatos sobre o incidente do pedido já haviam chegado à administração. E a verdade é que relacionamentos entre professores e alunos são completamente proibidos. Foi muito pior do que eu pensava. Foi só então que finalmente percebi do que a Heloise tinha medo. Se eu admitisse que havia algo entre nós, ela seria demitida. Ainda bem que percebi isso antes da reunião. Eu afirmei que eu era apenas um tolo apaixonado por uma professora. Fui convincente e funcionou. É claro que eles conversaram comigo e me pediram para não fazer isso novamente, mas, felizmente, o cargo da Heloise na faculdade ficou a salvo. Eu estava tão ansioso para fazer um pedido de casamento surpreendente e inesperado que me esqueci de pensar nas possíveis consequências. Ela nunca me disse o que realmente aconteceria se um professor namorasse um aluno, e por algum motivo pensei que ninguém seria punido. Então, sim, eu sou um idiota. Depois de conversar com o reitor, a Heloise e eu fomos a outro lugar para discutir a situação. Ela estava compreensivelmente brava comigo, mas ainda assim, sua resposta era sim. Eu não podia acreditar na minha sorte naquele momento. Nos beijamos muito apaixonadamente. Pena que estávamos em um prédio da faculdade. Mais tarde, ela esclareceu que só nos casaríamos quando eu terminasse a faculdade. E, até então, nosso relacionamento permaneceria da mesma maneira. Isso não estava bem para mim. Iria demorar muito para eu me formar. Eu pensei que se adiássemos nosso casamento e continuássemos nos encontrando secretamente na casa dela, bem, havia uma chance de que isso não acontecesse. Então, mais uma vez, decidi agir. Pensei nisso por alguns dias, mas ainda desisti da faculdade sem contar a ninguém. É claro que fui compartilhar essas boas notícias com a Heloise imediatamente, mas ela não gostou nada das notícias. Em vez disso, ela insistiu que eu voltasse porque, sem uma educação adequada, as chances de encontrar um emprego de prestígio são muito menores. Ela também disse que, por mais que me amasse, não queria viver com um oportunista. Tivemos uma grande briga. Afinal, a meu ver, ela não acreditava em mim. Não acreditava que eu pudesse ter sucesso sem uma educação universitária. Eu fiquei chateado por ter feito tanto por ela e ela não ter gostado. Essa foi a nossa primeira grande briga e mal conversamos por cerca de 2 semanas. Não havia mais faculdade, mas eu fingia ir às aulas para os meus pais e, em vez disso, ia trabalhar. Eles não sabiam de nada, até que finalmente me cansei de esconder a verdade. Eu estava cansado de sair de casa todas as manhãs, então contei a eles sobre o meu relacionamento com a Heloise e como abandonei a faculdade por ela. Era previsível que eles ficassem zangados, mas eu ainda esperava que eles entendessem. Porém, eles começaram a gritar e exigir que eu voltasse para a faculdade. Mas eu não podia fazer isso, pois o que eu realmente queria era fazer as pazes com a Heloise e começar uma família com ela. Essa não era uma desculpa boa o suficiente para meus pais, e eles me deram um ultimato. Ou faculdade, um teto sobre a minha cabeça e um emprego na empresa do pai, ou nada e a Heloise. Preciso dizer o que escolhi? Juntei minhas coisas e fui procurar a minha amada. Muitas pessoas vivem sozinhas, mesmo sendo mais jovens que eu. Então, o fato de eu ter sido expulso aos 20 anos não era tão assustador assim. Meu maior medo era que a Heloise não me aceitasse. Mas o amor dela por mim não deixaria isso acontecer. Afinal, ela sabia que eu deixei a faculdade pelo nosso relacionamento. Meu pai me demitiu, então tive que trabalhar como caixa em uma pequena lanchonete. Mas não importava, porque, na época, o principal era que a Heloise e eu finalmente estávamos juntos. Depois de um tempo, nos casamos. Nada extravagante, apenas uma visita ao juiz de paz, mas ainda éramos felizes. Infelizmente, nossa felicidade não durou muito tempo. Alguns meses depois que nos casamos, ela deixou de ser, e eu meio que odeio dizer dessa maneira, a mulher mais velha e sedutora, e passou a ser apenas uma mulher mais velha. A magia do nosso relacionamento proibido se foi.
Para encurtar a história, eu me desapaixonei por ela tão rapidamente quanto me apaixonei. Como você pode imaginar, depois de um tempo, a Heloísa e eu nos divorciamos. Voltei a morar com meus pais e atualmente estou me preparando para voltar para a faculdade. Então, essa foi minha história. Por fim, permita-me deixar aqui um conselho. Pense 1000 vezes antes de se casar. E depois que você o fizer, mais 1001. Tchau!